Há alguma coisa de bem, de misterioso, começarmos tão cedo e sairmos de casa e não haver ninguém na rua. Tem alguma coisa que me agrada. Por outro lado, começarmos às 4 da manhã nem é tão mal quanto isso, porque há pessoal que começa às 10 da noite, começa à meia-noite e faz a noite toda. Mas sabe-me bem fazer a noite, fazer os passeios da cidade sem ninguém. Dá a ideia que estamos antes dos outros todos e preparamos o caminho para os outros e de facto é. A primeira coisa que fazemos é tirar a massa que está em bloco, a fermentar em bloco desde ontem. Nós amassámos ontem, deixámos cá fora, fermentou cá fora e entretanto a primeira coisa de manhã é tirá-la para fora do frio, fica no frio e começamos a tendê-la, a dividi-la, a pesar e a tendê-la. E entretanto começamos pela massa que tem mais água, que fazemos inicialmente logo no dia anterior e que é a primeira a ser feita. Aí o Luís está a fazer uma massa de mistura com farinha de centeio, com farinha de trigo, farinha de centeio, farinha mais ou menos escura e farinha integral também. Ele geralmente está com os croissants, hoje porque alteramos as coisas, está com a parte da... está-me a ajudar a atender o pão. Ora bem, vamos fazer pão pequeno e pão mini, cortado nessa máquina de última geração, que é super eletrónica, super elétrica. E fazemos primeiro o pão pequeno, que sai daí desse paton enrolado já. Este é para pão mini, metade do peso, e este é pão médio, mediano, que fazemos para vender na loja. É o pão maior que nós fazemos deste, por enquanto. Estamos a acertar muita coisa. Já levedou, já fermentou no frio, fermentou antes de entrar no frio, teve para aí 2 a 3 horas antes de entrar no frio, é tentar evitar tirar o pouco ar que tem, de forma a que seja mais rápida a última fermentação, já em peça. Isso é uma parte boa, que é esta de tender. Houve uma altura que eu tive com um projeto que era levar o pão a casas de repouso, a lares de terceira idade, porque esta coisa de mexer na massa tem um seu quê de fisioterapêutico, por um lado, e por outro lado, emocionalmente também é terapêutico. Podemos vir menos bem uma noite, mas estar a mexer nesta coisa que tem vida e nós não sabemos muito bem como controlar, sabe bem, alivia. A grande questão na abertura de uma casa é selecionarmos o pão que vamos fazer. E podemos fazer tanta coisa, o difícil é arranjar critério para decidir o pão que nós vamos fazer. E nós estamos a fazê-lo. E por isso temos vindo a definir o pão que queremos, e sem grandes pretensões, com muita vontade, mas sem grandes pretensões, e aos poucos vamos somando o pão ao nosso portfólio. E é preciso sempre alguém para nos segurar, porque a vontade é fazer tudo e mais alguma coisa, principalmente pão português, mas não é possível. Tudo na vida tem um limite, isto também tem um limite. Dizer que não havendo formação neste país, ou a formação que há é muito pouca, tudo que é pão português tem vindo a perder-se. Tudo que são padarias novas têm feito pão espanhol, pão francês, pão italiano,
e esquecem-se do nosso. Isso por um lado. Por outro lado, ao esquecer o nosso, também esquecem o nosso processo de o fazer, que não tem nada a ver com os banetons que nós temos visto por aí nestas novas padarias. E o que é certo é que quem abre novas padarias, e abre bem, o pão é bem-vindo, tem pouca formação, compra uns livros, vai à net, faz uns workshops e uns cursos fora, e o que é certo é que quando abrem, o que acontece é que temos focaccias, temos baguetes, temos uma data de pão que não é nosso e que as pessoas procuram. E quando nós dermos por ela, nós não temos sequer memória do pão que comíamos. E por isso, pão pequeno. Nós somos um país de pregos e bifanas. Pão pequeno, biju, carcaça, papo seco, a roseta, que não é tão antiga quanto isso, a vianinha, a biju. Há uma data de pães pequenos que desaparecem e vão desaparecer. E quando nós damos por ela, nem sequer a nova geração pode ter memória deles, porque não tem, não é? Mas não a cria no futuro. O que quer dizer que se perde e eu tenho quase a certeza que se vai perder. Eu sou dos mais velhos que faz a ponte entre uma coisa e outra. E o que é certo é que quando dermos por ela, vai ser tarde. E a questão é, quem abre tem culpa? Não é uma questão de culpa, mas é uma questão de termos perdido o rumo a este bem cultural, que é o pão. Está no início das nossas refeições, no final das nossas refeições. Isso por um lado, não havendo formação. Por outro lado, o pessoal come cada vez menos pão. E há uma espécie de guerra declarada ao pão, por diversas razões, que faz com que num mundo tão cheio de opções, faz com que o pão comece a ser tratado como se fosse o mal, a fonte de todos os males. E não é verdade. E por isso, no meio de tudo, o que é que nós queremos fazer aqui? Queremos fazer broa de milho, que tem vindo também a desaparecer, mas é um super pão. Não somos só nós a fazer broa de milho, os galegos também fazem. Queremos fazer uma espécie de broa da Vintes. Está lá para cima, mas é um pão que a palavra unique inglesa consegue muito bem caracterizar. É um pão peculiar e por outro lado, a regueifa tem vindo a desaparecer também, o pão de massa sovada, o pão de Mafra, o pão com a hidratação toda do pão de Mafra, que há naquela zona e não há mais sítio nenhum, o pão alentejano, que cada vez tem menos qualidade, e o pão algarvio, o primo algarvio. No meio de tudo, sem formação, sem esta preocupação de mantermos a nossa tradição, mantermos aquilo que nos identifica, realmente quando damos por ela não há nada para ninguém. Não o temos sequer. Temos em livro. Mas, sobre o pão português, há muito pouco. Quem é que escrevia sobre o pão português? A antropóloga, a doutora Moete Barboff, de quem eu era amigo, que entretanto já faleceu, por isso não vai escrever mais nada. E o que está escrito sobre o pão português é da doutora Moete Barboff, uma francesa apaixonada pelo pão português, e do meu mestre, o engenheiro Vítor Moreira, que tem um livro que é fantástico, mas que nunca veio para o mercado, que anda por aí, mas já tem muitos anos, já tem para aí uns 20 anos, se calhar, e que ninguém sabe e que ninguém tem acesso. E por isso, o próximo caminho é irmos às prateleiras da nossa tradição e buscar aquilo que é nosso. E eu acho que as pessoas procuram. Por exemplo, aqui em Coimbra, eu estudei aqui em Coimbra, entrei ali nos finais dos anos 80 para Direito, e eu recordo-me de irmos ao mercado ali na Avenida Sá da Bandeira e íamos às mielhadas. E as mielhadas eram absolutamente boas. E quando vínhamos com os meus pais aqui à mielhada também aos leitões, o pão era bom. O pão da mielhada, que é um pão pequeno, o pão das sandes, mais uma vez, das sandes, dos pregos, das bifanas, neste caso aqui do leitão,
desapareceu do mapa, não há um em condições. E por isso, a vontade aqui é tentar fazer com que volte à vida e volte à tona de água e as pessoas possam usufruir dele e perceber que eles fazem-nos, são a nossa identidade, que nós temos que preservar. A sensação que eu tenho é que, e a culpa é minha, no meio disto tudo, a culpa é de todos, não é? Ninguém fez aquilo que devia ter feito no momento certo. Mas estamos sempre a tempo. Enquanto vivermos, e enquanto vivermos, enquanto respirarmos, enquanto estivermos nesta área, enquanto pudermos influenciar esta área, estamos sempre a tempo de voltar atrás e recuperar. Toda a gente faz focaccia. Eu gostava que toda a gente fizesse brodo de milho. Toda a gente faz baguete. Eu gostava que toda a gente fizesse pão de mafra. E eu gostava que nós que copiamos os pães dos outros, quando abrimos padarias agora, e geralmente é pessoal que nem sequer é português, nem sequer tem uma história de tradição, nem sequer percebe o que é que nós tínhamos antes, aliás, não sabe o que é que nós tínhamos antes. No meio de tudo isto, eu gostava que fossem os outros a copiar-nos a nós e não nós a copiarmos os outros. Não há formação, não há livros, não há discurso sobre isto, não há movimento, por isso isto tarda, mas vai acontecer. Eu estou convencido que vai acontecer. Eu faço um esforço para que isso aconteça. E mais, estou a escrever há tanto tempo que mais dia menos dia há de sair alguma coisa e eu hei de com esse meu contributo de voltarmos atrás e haver prazer nisso. No outro dia, num evento em Lisboa, tiveram muitos chefes e o chefe que estava ao meu lado tinha uma sandes. E ela foi feita em buns, em pão doce redondo, que é tratado por buns e podia ter sido feita numa carcaça, num papo seco, numa biju, e tinha sido, ou numa viana, e tinha sido um sucesso. Foi o que foi. Pronto. Não houve Portugal naquela sandes. A Dona Maria de Lourdes Modesto, que era do Alentejo, a Dona Maria de Lourdes Modesto incomodava-se com algum pão que eu fazia. Com um pão cheio de alvéolos. Ela dizia que era um pão cheio de buracos, que não tinha sido para pôr a manteiga. Não, é o nosso pão de Mafra, é o nosso pão saloio, é o nosso pão da padeira. É um determinado tipo de pão. Eu percebo que ela dissesse isso, mas nem sequer é para pôr manteiga. É para passarmos no azeite. E por isso, ao dizer isso, ao brincar comigo em relação a isso, estava a proteger o pão alentejano dela, por um lado, ou um pão com um miolo mais apertado, e eu, por outro lado, a defender o pão que está em voga agora, que é um pão muito hidratado, com 80% de água e 85% de água, como o nosso pão saloio, o pão galego. Toda a gente faz pão galego no mundo agora. E nós, e podiam fazer pão saloio de Mafra, e não há. não há, isso chateia-me. Eu gostava era que fizessem o nosso. Se calhar para a maioria dos padeiros que começa a trabalhar com a fermentação natural, o pão mais hidratado torna-se mais difícil de trabalhar, ou não? É um pão mais difícil de trabalhar, mas depois de estarmos no métier, será quase tão fácil como o outro. Mas é um pão com muita pinta, porque tem um miolo muito úmido, tem um miolo muito alveolado, com alvéolos grandes e pequenos, irregulares, e é um pão, porque tem muita água, e a água é um solvente universal, é um pão com muito sabor. E eu não consigo deixar de o fazer. Sempre que posso, aliás, é esse que está aí à frente, é esse primeiro que está aí, sempre que posso, eu ponho muita água no pão. Não sabe-me bem, sabe bem fazê-lo. Principalmente porque, se calhar porque é um desafio, porque a massa não é fácil de trabalhar. Um outro pão muito hidratado no mundo, que toda a gente faz agora, todas as padarias que abrem com ele, é ciabatta. É um bebê comparado com o nosso pão
com o nosso pão de Mafra, porque é um pão novo, relativamente novo, com 60 anos, com 70 anos, eu não sei bem, não estou certo, e o nosso pão da padeira está lá há muito tempo. Aquela zona de Saloia, cada monte tinha mais do que um moinho. Aquilo era uma paisagem de moinhos, e por isso era uma paisagem de pessoas que trabalhavam a terra, com história, com família, com a dureza de trabalhar a terra, de apanhar o grão e de o moer e fazer pão, fazer tudo. Era uma espécie de espaço vertical em termos humanos, em termos sociais, e essa é que tem força, não é a ciabatta que foi criada por um moinho, por uma moagem italiana, e o galego cá em cima tem pinta também. Não sei qual é a relação do nosso de Mafra com o galego do norte, desta zona, mas nós, tanto os galegos como nós, trabalhamos as massas muito hidratadas muito bem. Por exemplo, isso é uma coisa que o pessoal aí já não faz, o pessoal aí não faz, o pessoal novo não faz. Têm muitas razões para não fazer, eles é que sabem, cada um é que sabe da sua vida, mas fazem esta última fermentação que nós fazemos em tabuleiro e em tela, nós fazemos em bloco de um dia para o outro, e eles fazem em peça de um dia para o outro. E eu não quero essa acidez no pão, não quero essa marca no pão. E por isso nem é um processo português e faz com que altere tudo. E por isso há também assim um movimento, anda por aí, que está cansado deste sourdough, deste movimento de sourdough que invade as padarias, as novas padarias. Ele é tudo bem-vindo. Temos é que perceber qual é a minha avaliação no meio disto tudo. É ter a noção de que vamos perder o pão português, por culpa de todos nós, né? Do consumidor e de quem o faz, porque não estamos atentos. E temos que estar atentos. Nós só temos valor enquanto nos preservamos a nossa identidade. E a questão é que quando nós dermos por ela, não há nada para ninguém. Mas, por outro lado também, cria esta hipótese de, num momento para o outro, alguém consciente daquilo que está a fazer, chegar e andar a fazer uma investigação sobre pão português e fazê-lo renascer. E eu estou convencido que podemos ter essa sorte. A massa foi feita ontem, foi amassado ontem, foi posto em bloco naqueles containers de plástico branco, foi posto em bloco, teve do lado fora do frio durante 2 horas, 3 horas, começou a fermentar cá fora, teve durante a noite toda, e por isso a noite toda não, porque nós entramos às 4. Quando chegamos às 4 horas, nós retiramos dos containers, dividimos, pomos no tabuleiro, e a última fermentação é feita no tabuleiro e com as telas. E ele passa aí, vai depender dos dias, com esses dias mais frios, com estes dias mais frios, ele foi demorando mais tempo, e por isso ele faz aí para aí 1h30 ainda. O que é que falta aqui? Falta-nos dividir na super máquina o pão pequeno, que também vendemos, e esse vai logo para umas persianas que nós temos aí. Depois de passar esta primeira fase, nós vamos fazer um esforço para conseguir aproximar-nos da memória que eu tenho. Aliás, a Moët Barboff também falava nisso. Nós fizemos uma visita com alguns franceses há uns 4 anos atrás, 5 anos atrás, aqui a Coimbra, e estávamos a falar disso mesmo, das mielhadas. Eu gostava de lhe fazer a vontade, que ela queria que ela voltasse a mielhada. E eu também tenho saudades dela e tenho uma ideia clara dela, e por isso a ideia é aproximar-nos daquilo que era a antiga mielhada. Estou convencido que vamos conseguir fazê-lo. Eu acho que não conheço a mielhada.
Mas é isso que preocupa, que é, chega um momento em que ela não pode ser recuperada. Chega um momento que, não havendo memória histórica, ela não vai ser recuperada por essa geração e as outras gerações que venham. E por isso, ou são os velhos como eu, que deitamos mão à obra e começamos o movimento e começamos o processo, ou páginas tantas o que se passa é que ela desaparece. Que era um pão fantástico. Era um pão fantástico. Aliás, era o pão que entrava aí nos quartos ali. Aquilo eram tudo quartos alugados a estudantes, ali na Avenida de Sá da Bandeira. Era o pão que nós íamos buscar. Toda a gente, não havia casa que não fosse buscar mielhadas. E hoje é um pão indiferenciado e sem qualidade. E nunca há de morrer. Que era o que dizia a Moete Barboff, que é, enquanto houver leitão, as sandes de leitão têm que ser feitas num pão, e o pão específico desta zona era o da mielhada, mais nada. E por isso ele tem todas as razões para voltar e tem todas as razões para não morrer. E por isso, precisa é de como é que costuma dizer-se, um carola que se meta a fazer o caminho e a dizer, não, temos que ir investigar, temos que fazer. Nós, com o dia-a-dia, com a pressa, com o trabalho, adiamos, mas não devíamos adiar porque quando dermos por ela, e eu acredito piamente que pessoal eu tenho 54, pessoal com menos 20 anos do que eu, não sabe o que é. Não sabe o que é um bom pão da mielhada. E não conhece pelo nome. E pior, não conhece pelas suas características organoléticas, não é? De saber o que é um pão da mielhada, que era uma massa também muito hidratada, mas feita com isco, com massa-mãe e com uma fermentação mais longa. Feita com uma fermentação mais longa. E hoje quem é que tem tempo para fermentações longas? Ninguém tem tempo, meu. Ninguém tem tempo para ficar num semáforo, quanto mais para uma fermentação mais longa. Num semáforo sem apitar, eu confesso que eu gostava que o Estado, como acontece lá para os Estados nórdicos, me pagasse um ordenado, uma sabática, para poder estar a investigar aspectos antropológicos, sociológicos, etnológicos do pão da mielhada e fazer um trabalho que o recuperasse. Mas isso não vai acontecer. Acha que há outros pães que ainda, pior do que o caso do pão da mielhada, que já estão mais na memória do que na boca dos portugueses, porque foram desaparecendo gradualmente e agora se encontram muito pouco? A sensação, no outro dia nós fomos aí a uma empresa que vende matéria-prima para a padaria e para a pastelaria. E o que se nos deparou é que há mixes preparados para fazer todos os bolos, todos os biscoitos da nossa pastelaria tradicional. E o mesmo com o pão. Por isso, só se vai manter o pão que as multinacionais têm em farinhas compostas, fáceis de trabalhar, há falta de mão de obra, cuidado. Estamos com um país envelhecido, não há mão de obra, é uma mão de obra que vem de fora e não é qualificada, e quando nós damos por ela, estamos perdidos, porque não há sequer uma ponta da meada, perdeu-se a ponta da meada. Por isso, a questão no meio disto tudo é, enquanto as multinacionais quiserem fazer um mix e o mix sair e se vender, ele mantém-se. Quando as pessoas deixarem de comprar, o mix vai desaparecer, esse tipo de pão vai desaparecer. A ideia que eu tenho é que, eventualmente, eu vou ter a sorte de conseguir estimular alguém mais novo e com mais possibilidades para fazer o trabalho que eu não fiz e que a Moete começou a fazer. Eu gostava muito e que o engenheiro Vítor Moreira também fez. É preciso um pouco mais do que aquilo que eu... É mais do que discurso, sendo que o discurso pode ser a ponta da meada, pode ser um começo, pode ser um início. É pão pequeno, que são tabuleiros de persiana para pão pequeno, tem vindo a desaparecer. Mais dia, menos dia, já não vamos ter isto nas nossas padarias. As grandes padarias vão fechando, porque não conseguem sobreviver só a fazer pão. E o que acontece é que este pão pequeno, por exemplo, é aqui que se fazem as carcaças, é aqui que se fazem os papos secos,
é aqui que se fazem as bijus. Quando isto desaparecer, o pão pequeno foi embora, não volta mais. Voltando à parte das multinacionais que têm misturas já pré-feitas sobre os pães nacionais, então pode acontecer o caso que, além de serem pães que se estão a esquecer a nível de presença no mercado e estão a desaparecer, existe um conceito que se calhar ainda é mais assustador, que é a presença deles pode não ir desvanecendo, mas o sabor, a essência já não existe. Foi-se absolutamente. Foi-se absolutamente. Passa esse pão a fazer parte, e um bocado como na pastelaria, com os queques e com os bolos de arroz. Eu recordo-me, quando era puto, que os bolos de arroz tinham arroz ainda, e eram bem, e cada pastelaria tinha uma forma de o fazer. Hoje, com os mixes, faz com que o sabor de bolo de arroz ou de um queque seja igual em todo lado. Com o pão vai ser a mesma coisa, porque os mixes acabam por se conhecer uns aos outros, as empresas conhecem-se umas às outras e os mixes vão se aproximando uns dos outros. Aquilo que nos diferenciava, aquilo que diferenciava esses pães, deixa de existir. Democracia. Se nós quisermos manter aquilo que faz de nós um povo, uma comunidade, temos que manter aquilo que caracteriza essa comunidade. A comida, o pão, é um elo fundamental. Não haver é perder uma data de coisas. O que vale é que os chefes de cozinha vão mantendo de alguma maneira com as tais luzes que alumiam, como a Maria de Lourdes Modesto, e agora uma data de chefes como o João Rodrigues, que chamam a atenção para a matéria-prima nacional e para os produtos nacionais, e que é preciso, que não se pode descurar, porque alimentam comunidades e mantêm comunidades que são aquelas que fazem o nosso país, que fazem o ser nacional. E nós temos que defender as nossas características. Nós não podemos estar a diluir-nos e a dissolver-nos nas características de comunidades que falam inglês ou que falam outra língua qualquer e que, por terem mais formação, mais documentos escritos, mais livros, têm ascendência sobre nós. Há um caso que vai ser no futuro, não é futuro, é presente já, que é o nosso bolo rei vai desaparecer do mapa das nossas mesas de Natal e mais 10 anos só temos panetones, não vamos ter mais bolo rei, o bolo rei desaparece. E por isso tem que haver um esforço para fazer aquilo que existe hoje uma coisa boa, e não há da parte de nenhum de nós. Há uns novos padeiros, é pessoal com alguma formação já, com alguma formação superior, não em termos de padaria, em termos gerais, e que acabam por ter um horário menos difícil que o horário de um padeiro normal, de uma panificadora ou de uma padaria tradicional. Os horários de padaria não convidam a nada. Nós entramos às 4, é bom, é um bom horário. Conseguimos dormir durante a noite e acordamos um pouco mais cedo que os outros. Mas há quem faça das 8 da noite às 8 da manhã, que faça das 10 da noite às 10 da manhã. Não é vida, as novas gerações não querem. Não há ninguém a querer hipotecar as vidas pessoais por uma vida de trabalho de padaria. Por isso, não há sequer, só vem para aqui, para esses horários da noite, pessoal que não sabe fazer mais nada. No geral, evidentemente, não é? Eu não posso estar a falar a toda a gente, porque eu não conheço toda a gente, mas eu tenho vindo a encontrar uma data de gente que não podia ser outra coisa, não podia ganhar dinheiro de outra maneira que não fosse trabalhar de uma forma indiferenciada numa mesa de trabalho de uma padaria. E por isso, até a esse nível de mão de obra, quem é que se preocupa com a qualidade do pão ou com o pão português? Ninguém quer saber.
E não é o patrão que quer. É sem dúvida preciso a arte para fazer o pão. É preciso arte, mas é preciso sangue, suor e lágrimas. Eu, por exemplo, nos últimos 3 meses, trabalhei durante a noite. Estive a fazer férias de uma data de gente que não tinha férias, porque o antigo patrão não tinha dado. E é de uma violência atroz. Foram 3 meses noturnos. Não pode haver arte em quem trabalha quando os outros estão todos a dormir. Não há arte. Não há arte. Há um fazer rapidamente para que às 8 horas, ou às 9, ou às 7, se possa ir para casa. É sangue, suor e lágrimas e dói. As pessoas saem doloridas. Não é uma coisa boa. E por isso, tudo junto, temos o nosso pão português a desaparecer do mapa. E a culpa é de quem? É de todos nós. E mesmo nossa, porque compramos qualquer coisa, somos capazes de comprar uma baguete ou uma focaccia sem termos noção sequer, não, está bem assim, sem termos noção sequer que ao fazê-lo nós estamos a matar o nosso. E estamos a matar o nosso. O que é que me move? Move-me que com um paleio aqui, com um paleio ali, com algum texto escrito aqui, com algum texto escrito ali, alguém com 30 anos, com vontade, pega nisto e leva o trabalho a bom porto, que já foi começado pelo engenheiro Vítor Moreira e pelo Moito Barbosa. Eu acredito nisso. Também rezo, não é? Não, rezo não, porque eu não sei rezar, mas faço figas. O que é que me move agora? Eu quero ir para a reforma. O que me move agora é conseguir estimular alguém novo, alguém com vontade, alguém com pica, alguém com energia, alguém com futuro. Eu só tenho passado já. Alguém com futuro que possa pegar nisto e possa seguir os ensinamentos tanto do engenheiro Vítor Moreira como da Moete Barbofo. E se aparecer alguém, se eu conseguir estimular alguém nesse sentido, eu tenho o meu trabalho dado por cumprido. Ouviste, Luís? Anda a fazer pão. Nós aqui, esta coisa de espaços novos, obrigam-nos a fazer um esforço danado para descobrir aquilo que no futuro vai ser a melhor forma de tirar de um lado e pôr no outro. E arrumar. E ainda não está feita aqui. Parecemos uns putos porque ainda não acertámos em todas as rotinas. Devemos acertar. Mas às vezes também é bom, não é? Ter a parte de fugir um bocadinho à rotina para estimular. Começar é bom, começar qualquer coisa é bom, porque é fazer nascer, e fazer nascer é uma coisa bem, não é má, pelo contrário. Nós temos diferenças, várias diferenças no pão. Temos diferenças no tamanho, temos diferenças nas farinhas, diferenças na hidratação. Sim. Certamente existem vários pilares basilares na confecção do pão. Sim. Mas no seu entendimento, o que é que vai distinguindo os seus pães, em que é que eles vão variando e o que é que não pode fugir em termos de valores principais no pão? Ora bem, o que eu tenho para mim é tentar preservar aquilo que é nosso. Isso é o primeiro. O segundo, em termos de processo, é fazer com que o pão, para além de poder saber bem, de ser bom, ter características que possam ajudar a nossa saúde. Vivemos mais tempo, mas vivemos com mais mazelas e o pão pode ser um alimento que renova e que estimula a nossa microbiota intestinal. Mas o que é que me move no processo? É as farinhas o menos aditivadas possível. E não é fácil, por muitas razões. Por outro lado, se tivermos farinhas completas, integralmente completas, na sua íntegra completas, moídas a modo de pedra, bem, que venham com mais sabor, com mais nutrimentos, mas nem sempre é possível também, cuidado. E por isso, entre aquilo que nós temos e aquilo que é possível fazer, e eu tento evitar farinhas industriais, nem sempre é possível. Eu tento evitar farinhas aditivadas, nem sempre é possível. E eu tento fazer com que
eu tenho as minhas massas-mãe sempre ativas, sempre renovadas, sempre refrescadas, de forma a que cada massa tenha uma massa-mãe. Por isso cresça principalmente por obra do sistema estável que é um conjunto de levaduras, bactérias selvagens numa forma, num objeto vivo, que cria, num outro vivo, por um lado. Por outro lado, fazer fermentações que demorem mais tempo. E chegam as duas coisas. A terceira é esta vocação de hidratar muitas massas, porque é um pão que me agrada e é um pão que eu gostava que tivesse na boca do francês, do italiano e do inglês, do pão de Mafra, porque é uma super massa, é um super pão. As três coisas: massa-mãe, uma fermentação mais longa e pão muito hidratado. E pão português, 4 coisas. Falou na questão dos benefícios ou tentar preservar ao máximo a saúde das pessoas que hoje em dia vivem mais tempo e que o pão pode ser um ingrediente importante. De que forma é que o pão de fermentação natural se distingue de outro tipo de pão, nesse sentido, para a saúde? Faz de uma forma grosseira, mas que é fácil de entender toda a gente, é um pão que tem uma massa-mãe, tem um sistema de micro-organismos, um arsenal de micro-organismos que podem decompor, que podem processar os nossos alimentos, decompondo-os. Se tivermos um arsenal capaz de o fazer, uma massa-mãe, e uma fermentação, tempo suficiente para fazer com que todos os nossos os ingredientes, os elementos dos nossos alimentos possam ser processados antes de nós os processarmos, nós temos uma vantagem que é o nosso intestino, sendo uma espécie de segundo cérebro, sendo povoado por milhões e milhões de bactérias. Se o nosso intestino não estiver bem, se as bactérias do nosso intestino não estiverem bem para processar aquilo que entra, se vier processado e se for renovado a nossa microbiota intestinal, nós temos mais saúde. E é por aí que nós temos que ir. Pão que é tirado com farinhas aditivadas, que é amassado agora, que é posto em cima da mesa agora, que tem uma data de aditivos para que o processo possa ser mais rápido, e que não tem massa-mãe, e que tem muita levedura, e que daqui a 1h30 ou 2 horas está a sair do forno, não acrescenta nada, não acrescenta absolutamente nada. Faz com que a nossa microbiota intestinal tenha que trabalhar mais e de uma forma insana para que o produto não nos faça mal. Isto é danado. Dar tempo ao tempo faz com que nós possamos dar mais tempo às nossas vidas. É a parte importante. Eu acho que a fermentação natural também ganhou uma força ainda maior por causa de hoje em dia haver muitas pessoas com algum tipo de intolerância ao glúten e também as pessoas mais preocupadas com a saúde na parte da glicose, pessoas diabéticas, etc. E existe um benefício na fermentação natural. Eu não estou a falar das pessoas celíacas, porque a doença é demasiado grave e por isso não estou a falar das pessoas celíacas. Têm que ter um produto, se querem comer pão, têm que ter um produto que seja um produto substituto com cereais sem glúten. Não estou a falar dessas pessoas e não estou a falar da doença grave que é ser celíaco. Agora, há uma data de pessoas que são intolerantes de uma maneira ou de outra ao quê? Há tantas versões da coisa, há tantas versões, de alguma maneira intolerantes aos cereais que têm glúten. Mas há tanta coisa escrita, há tanta coisa que é transmitida, que não corresponde à verdade, que faz com que, se calhar, esta vertente de pormos glúten de lado porque somos intolerantes, porque nos faz mal, não comermos pão porque engorda, que acaba
não fez bem ao pão, fez desaparecer o pão das nossas mesas, fez com que as pessoas optassem por outros produtos que não o nosso pão, por um lado. Por outro lado, pessoas mais bem informadas, ou pessoas mais capazes, ou pessoas que não são intolerantes e que querem ter, de facto, uma melhor alimentação, sabem que um pão feito com massa-mãe e com fermentação longa, por exemplo, que não altera os índices da glucose, como estava a dizer há bocado, e que vale a pena ter um pão que não nos dê um chute de glucose no sangue e que isso previne, por exemplo, a diabetes. No meio de tudo, quem ganhou, a sensação que eu tenho, quem ganhou com esta coisa, com a saúde à volta do pão, foi a indústria vendendo caro uma data de produtos que não têm glúten e por isso quem se safou foi a indústria, quem perdeu foi o pão. Acho que não, muito dificilmente recupera outra vez. Sendo que neste período de guerra, nestes anos de guerra que são estes os nossos, quando se fala em guerra e se diz que as populações não têm o que comer, a primeira coisa de que se fala é sempre do pão. É o alimento último, é o alimento primeiro e o alimento último. No outro dia, sobre Gaza, dizia-se a mesma coisa, que as pessoas, a fome das pessoas é medida pela quantidade ridícula de pão que comem durante o dia. Nem há pão. E por isso o pão continua a ter uma força sociológica, económica, religiosa, que faz com que o mantenham, porque toda a história relativamente aos aspectos nutricionais e relacionados com a saúde não vieram dar saúde ao pão. O pão de fermentação natural ele também tem menos fitato, não é? Tem quê? Tem? Sim, a fitase, os fitatos, há um sem número de vantagens que faz com que com o arsenal enzimático de uma massa-mãe haja uma data de processos que promovam, que libertem determinados elementos que de outra maneira não estariam ao nosso alcance, não estariam biodisponíveis. E a parte dos fitatos e da fitase é um outro caso. Eu no meio de tudo, quando se começou a falar na massa-mãe, quando se foi falando na massa-mãe, nas fermentações longas e nas vantagens, a sensação que eu tenho é que sim, tudo isso é verdade, são as chegas que nos facilitam a nossa vida, promovem a nossa saúde, mas a sensação que eu tenho é que toda a gente está a tentar salvar o pão, porque toda a gente vê o pão a fugir por entre os dedos. E por isso, eu acho que no futuro ou deixamos de ter esta sociedade tão cheia de alimentos e tão à vontade, esta europeia, esta pseudo-europeia, não sei bem, ou o pão corre o risco de desaparecer. A Moete diz que não. A Moete diz que enquanto houver manteiga, queijo, enchidos, tudo aquilo que se come com um pão, que o pão não desaparece. E se calhar é verdade, não sei. Só que hoje, em dia, quando as padarias, e eu estou a falar das padarias e estou a falar das unidades de distribuição por esse país fora, que também fazem pão. A quantidade de pão que vai estando por aí disponível não é todo consumido e por isso nós realmente consumimos hoje menos pão do que consumíamos antes. Deixa de ser tão primordial quanto era antes. Eu não sei qual é o futuro. Eu só queria que continuássemos a comer pão e ele fosse português. E depois há quem diga, é português como? O cereal não é português, nós deixamos de plantar, não há cereais, não há trigo, não há centeio sequer, há milho e o milho é pouco, como é que pode ser português? Levanta tantas questões que velho e cansado como eu estou, mais e menos dia, ou eu passo o testemunho, ou também não sigo.
não sigo como padeiro. Foi um ano danado. Trabalhei como um cão. Trabalhei meses seguidos sem folga. É um ano absolutamente que me diz, ao Sr. Mário, toca a pensar em arrumar as botas e passar o testemunho. Só quero encontrar alguém que pegue nele, mas nada. Acho que estou tão cansado estou tão cansado disto, estou tão cansado do ano de trabalho que acho que só sonho em parar de fazer isto. No outro dia eu comprei aqui 3 pães e comprei aqui queijo e levei para casa. Comprei aqui também, no sítio onde estou a morar, levei uma garrafa de vinho e chega para termos uma refeição, uma estrela Michelin, 2 estrelas Michelin, 3 estrelas Michelin, sentados, bem sentados, com um bocado de queijo, um bocado de pão e um bocado de vinho, e nós estamos com os fermentados todos, que nos salvam, e a refeição pode ser do outro mundo. O Mário tocou numa questão que é importante, que é, como tudo aqui, nós, quem assiste a este vídeo, eu próprio que gravo este vídeo, não percebemos nada sobre pão e não percebemos nada sobre a profissão de ser padeiro. Como é que é, a nível de formação, hoje em dia cá em Portugal, para quem realmente quiser ser um bom padeiro? Tem que estar à espera de encontrar um bom mestre numa padaria? Consegue encontrar formação numa escola? Só autodidatas. Há um centro de formação profissional do setor alimentar que tem uns grandes padeiros, enquanto estou a tentar perceber como é que eu vou fazer isto. Tem uns quantos padeiros formadores que são bons padeiros. E tem alguns cursos de pão. Não sei se eles existem ainda, mas eu estou convencido que eles existem ainda. A questão no meio disto tudo é que o Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar, que também tem aqui uma delegação em Coimbra e tem no Porto, dá pouca formação em Coimbra e no Porto. Por isso, Centro de Formação Profissional do Setor Alimentar. Depois há uma escola de hotelaria ali para a zona de Leiria, que dá um curso que tem um nome muito sonante e que dá alguma formação de pão. Mais do que isto, não há. Se houver, são uns workshops de uns colegas que na padaria fazem os cursos e oferecem uns workshops e uns cursos. Não há mais do que isto. Isto não é nada, isto é zero. Isto não há, como há em França, se queres ser aprendiz de padeiro, tu tens que fazer 1 ano, ou 2 anos, ou 3 anos até ter o brevet profissional, mas percebes alguma coisa de pão. Percebes alguma coisa de pão, porque estudas, teoricamente, aprendes a fazer e tens estágios e segues um caminho profissionalizante. Aqui não há. Quem quer ser, compra uns livros. Quem quer ser, compra uns livros, vai ao YouTube, vai à internet, copia, faz 1 ou 2 formações fora, em Espanha, ou em Itália, ou em França, e chega para montar uma padaria. Não chega. Não chega para montar uma padaria, não chega para sermos aquilo que queremos ser. Por isso, a dignidade da profissão de padeiro é zero. É zero. É zero. É zero. Os novos estão aí, que vão aparecendo aqui e ali, que bem, que apareçam, que façam coisas, mas é preciso muito mais do que isto. Nós não temos nada. E não pode ser só porque somos uns carolas e somos autodidatas. Não pode ser, não é? Um médico não pode ser médico porque é autodidata. Um engenheiro também não pode ser engenheiro porque é autodidata. Isto tem muito que saber, meu. Tem uma data de ciências que se cruzam no nosso métier, que é preciso estudar, que é preciso saber. Para sermos homens da prática, temos forçosamente que primeiro sermos homens da teoria. E temos que estudar. Não há. E por isso a sensação que eu tenho e o cansaço que eu tenho no final deste ano faz com que eu não seja muito, não tenha grande esperança. Eu só quero arranjar alguém que me siga e que siga os ensinamentos dos dois, do engenheiro Vítor Moreira e da doutora Moete Barboff. Se vou conseguir, eu não sei, e se calhar não vou conseguir.
E páginas tantas, no final da minha vida, eu não sei se quero saber. Mária, além do pão da mielhada, existem pães mais ou menos exclusivos aqui da região de Coimbra? Boa pergunta. Não fiz o trabalho de casa. Trabalhei que nem um cão, saí de uma e meti-me nesta, a caminho de Lisboa, e por isso ainda não fiz o trabalho de casa. Eu tenho a mielhada porque é o mais icónico, pelo menos o mais conhecido, ligado aos leitões, ligado à gastronomia. É por aqui que se vê a força do pão, que é ligado à gastronomia desta região. Por isso não fiz o meu trabalho de casa, não foi preparado. Não me recordo mais nenhum aqui desta região, mas cuidado. Eu recordo-me que o melhor pão que eu comi foi no Douro, ali entre Régua e Vila Real, e também perto do Pinhão. E todas aquelas terriolas têm uma padaria, está bem? E terriolas que são, que distam umas das outras 5 km ou 10 km. Têm uma padaria e estamos ali a falar de uma área muito pequena e há uma grande concorrência, uma grande competição entre o pão de um sítio com o pão do outro sítio. E por isso, não é por acaso que há pão nosso, que é muito parecido com pão espanhol, com pão francês, com pão italiano, e há outros que são mais específicos, que não aparecem noutro sítio. Por exemplo, a broa da Vintes é um produto único, de facto. É daquela região e não é de mais nenhuma. E um pão pequeno, não é fácil haver pão pequeno em lado nenhum. Nós temos pão pequeno, mas os espanhóis não têm pão pequeno como nós temos. Aqueles enumerados por mim. E a mielhada, eu nunca penso na mielhada como um pão de prego e de bifana. Mas é mais do que isso, é tão igual a isso, porque é um pão de leitão, com caralho. E é um pão especial e específico para o leitão. E por isso, se nós ganharmos a mielhada, nós ganhamos o mundo. Porque depois, entretanto, é tentar investigar e ver que mais pães é que existem na zona. Como disse no outro dia, houve uma senhora que com este de mistura, que disse: isto faz-me lembrar o pão que eu comia aí há não sei quanto tempo. Uau! E não foi pelo sabor, porque ela não tinha provado o pão ainda. Foi pelo formato. Eu tenho uma ligação muito forte à bifana, seja ela de Vendas Novas, seja ela do Porto. Eu gosto de bifanas no geral, gosto de descobrir as melhores do país. Eu próprio, mais um grupo de amigos, já fizemos uma brincadeira com bifanas. Sim. E existe uma questão que é, para si, qual é que é o pão perfeito da bifana? E o que é que falta naquele que normalmente nos é apresentado? Se faltar alguma coisa... Olha, eu gosto da pergunta e a pergunta é pertinente e é toda cheia de humor. Eu não sei, não faço a mínima das ideias, mas eu acredito que as bifanas de tacho, com aquele molho fantástico, exigem um miolo que consiga absorver e reter o molho. E por isso, não sei qual dos pães, não sei que miolo, mas passa por aí, digo eu. Por outro lado, ser capaz de assambarcar todo o molho e todo o bife e comermos e chorarmos por mais e querermos mais, por isso não nos encher. É aqui um binómio danado. Absorver tudo, comermos, conseguimos pedir outra, ser leve, conseguimos pedir outra, é capaz de não ser uma coisa fácil. E haver crocância. Hã? E haver crocância. Eu não sei. No exterior, o estaladiço. Um pouco, não muito, mas um pouco. Ok, sim, ser estaladiço, pelo lado de fora. Mas é uma coisa mais difícil de conseguir, porque tem de ser um pão seco, tem de ser um pão bem cozido no forno, seco no forno e bem guardado lá no estaminé. E nem sempre é bem guardado, porque este pessoal que vende bifanas tem os pães vindos da padaria nos sacos da farinha. E por isso eles vêm todos a montes e vêm com alguma umidade. Não é fácil. Isto é preciso ser uma espécie de estrela Michelin das bifanas e ter atenção a todos os pormenores que são o mundo e ter o ser absorvente, ser ligeiro e ser estaladiço por fora, para um pão só,
E eu acho que nem sequer o padeiro consegue, quanto mais o homem das bifanas. Digo eu, não sei. E nós também, depois de comermos a primeira e de bebermos, acho que não vamos estar atentos à segunda e à terceira, ao facto de ser asteladiço ou não. Mas eu acho eu acho que seria uma boa razão, porque nós também somos consumidores, de conseguirmos aqui um trinómio, não um binómio, mas um trinómio com pinta. Se calhar nós, depois de experimentarmos aqui a mielhada, passamos para a parte das bifanas, digo eu. Eu não acredito. Mas são esses gajos que dão cabo do teu pão da bifana, porque o metem em sacos de padeiro, de farinha, e o metem lá num canto e não querem saber. E há uns, pior ainda, que o aquecem, não é? Que o torram. Ele fica assim, nem é fresco, nem é torrado, é assim uma coisa fora de território, não é? Oh, não. Tens essa noção, não? É. Porque não é esteladiço. É duro de torrado, que não é torrado também. Não é nada. É um não acontecimento. Isso é broa de milho? É broa de milho, mas nós temos que provar para ver se ela está em condições. Foi ontem, já tínhamos feito broa de milho com uma receita que eu tenho feito nos últimos anos. Mas ontem tentámos uma outra versão e gostam mais da primeira do que esta. Mas eles são broa de milho, mas são diferentes. E por isso é natural que uns gostem de uma versão e outros gostem de outra. Uma é mais fácil de fazer, outra é mais... e é mais fácil de fazer, também é mais fácil de comer, e é mais difícil de fazer, também é mais difícil de se gostar. Vocês neste momento estão a fazer pão, broa e brioche? Nós estamos a fazer pão, broa e brioche, estamos a fazer croissants, o Luís está a fazer croissants laminados, massas de levadas laminadas, que estão em voga no mundo todo, e que vendem e que são boas, é um grande produto. Mas nós, na parte das levadas, para além do laminado do Luís, nós estamos a fazer isso que tu acabaste de dizer. Estamos a fazer pão, brioche e broas, e queríamos fazer uma broa especial de corrida. Não saio sem termos a mielhada e uma broa especial de corrida aqui de Coimbra, aqui do Fidalgo, uma broa fidalga, armada ao pingadilho, com pretensões. Isto é uma dádiva. Nós às vezes não fazemos para os nossos filhos, não fazemos para os nossos amigos, ou para a nossa mulher, e para aqueles que nos são chegados. E o Luís, a preocupação que o Luís tem quando chega é de fazer alguma coisa para nós comermos. E isto demora tempo, isto é trabalho, isto é dedicação, isto é dar alguma coisa a alguém. Isto tem muita pinta. Como um patrão, tem muita pinta. É uma forma... E chega cedo, sim. Chega sempre mal-humorado. Nunca diz bom dia, mas... Não, diz sempre bom dia, diz sempre um bom dia sonoro. Não, é uma parte importante. Mas o que é que isso mostra? Mostra que tem cuidado connosco. E o cuidado connosco é retribuído. Isso é uma parte importante, que não há nos outros sítios. Um gajo que me obriga a trabalhar 96 dias sem folgas é um merdas como homem, em termos como homem, como patrão. É um merdas. E esse senhor é o contrário. Eu confesso que me sinto um mau aluno ou um mau professor nisto. E por isso, pode ser que entre este trabalho e o próximo, eu tenha algum tempo para me sentar e para conseguir fazer alguma coisa positiva pela nossa padaria. Não sei se vou conseguir, mas eu gostava. E mais, hoje as famílias não são numerosas, não é? As famílias são de 2 pessoas ou de 3 pessoas. Comprar um pão grande não está no hábito das pessoas, não é? Está no hábito das pessoas comprar 10 bijus, 10 carcaças e não um pão grande cortado. E por isso está tudo a mudar, tudo muda. Há pessoal a fazer, e tu sabes porque passas pelas padarias, por exemplo, havia aí um padeiro, o pasteleiro, a fazer pão com o nome de pratos, com os pratos metidos dentro do pão.
E, coisas muito malucas. E o Miguel Esteves de Cardoso, no outro dia, dizia: caramba, foi a uma padaria e tinha pão de tudo, menos um pão de trigo simples. Foi a uma outra padaria e queriam-lhe vender pão de 1000 coisas. E ele perguntava-se na coluna, na crónica dele, perguntava: que raio, meu, um simples, eu só quero pão de trigo. E o rapaz do outro lado do balcão dizia: não, mas leve este, porque este tem não sei o quê. Isto para dizer o quê? Que, nesse aspecto, o Vítor Sobral, passou-me isto e passou-me bem, porque eu também tinha para mim. Nós encaixámos que é: o pão tem de ser simples, farinha, água, sal e massa-mãe e levedura ou levedura, mas tem de ser simples, tem de ser uma coisa simples que acompanhe tudo, que acompanhe aquilo que nós temos para comer. Às vezes é uma lata de atum, outras vezes é um enchido, outras vezes é só manteiga, ou outras vezes é só azeite com um bocadinho de alho, mas tem de ir com tudo. Não tem de ser um especial de corrida. Não é para ser um especial de corrida. É para ser simples, básico, que nos faça companhia. Não é eu estava a tentar ver se me recordava do pão do outro, que era um pão pão à bolhão pato. Pão à bolhão pato. What the fuck? Meu, mandem vir as ameixas à bolhão pato. Eu tenho um vinho branco, um verde branco. Mandem vir um pão juntamente com as ameixas e deixem-me molhar, meu, o pão no raio. Não quero um pão à bolhão pato, não tem sentido. Tem sentido ser um pão bom, a tal história de ser absorvente e podermos encher o bandulho, ter prazer com as ameixas e com o molho das ameixas, encher o bandulho com o pão e termos uma refeição do Arco da Velha. E dizermos ao Miguel Esteves Cardoso que continua a pensar bem. Meu, é só um pão. Podes-me arranjar um pão simples, um pão de trigo só? Não têm, vocês são engenheiros do pão, é isso? Então nós não queremos, meu. Passa. E por isso, eu quero é vender um pão que acompanhe tudo, que seja bom para toda a gente e que não seja pretencioso, que não tenha nada, que seja só pão, meu, que seja uma coisa simples, que nós possamos fazer assim e matar a fome. É um pão de água, um pão da padeira, um pão de Mafra, sem o formato de pão de Mafra, mas um pão muito hidratado, que é uma experiência nossa. Porquê que é pão da padeira? Porquê que o pão de Mafra ou o pão saloio é um pão da padeira? É um pão muito hidratado. Porque era amassado... porque era amassado... Aí que eu... Mais uma vez. Porque era amassado em bacias de barro. E as senhoras, as padeiras, por isso é que é pão da padeira, as senhoras iam molhando as mãos para que a massa não se pegasse às mãos, e ao molhar as mãos, as senhoras o que faziam era hidratar a massa. Pão da padeira. Daquela região de moinhos de farinhas, mas muito hidratada. E mais, os franceses não eram gente e não são gente para fazer pães muito hidratados. E nós somos. Por isso, nós somos uns engenheiros do caralho. A senhora lá com os 70 anos, que era um pão que comia aqui em Coimbra e que fazia lembrar a infância dela. Não me perguntes. E qual é a diferença deste pão em confecção? Bem, aquele muito hidratado e só com farinha de trigo, e este um pão de mistura, de várias misturas, que tem centeio e tem trigo, e tem farinhas mais brancas e outras integrais. Tem um conjunto de centeio integral e de trigo integral, e tem os dois, tem o centeio e tem o trigo. E é um pão menos bifana. É um pão menos bifana e mais alguma coisa que não um objeto pequeno. Mas temos feito desde o início, porque há pessoal que gosta do pão de uma forma mais saudável, e este tem uma data de fibras e por isso é bem. Havia da parte do mercado vontade de termos alguma coisa com sementes. É um pão que na brincadeira acabou por ficar escaldado, mas tem uma data de escaldados. É um pão, não é simples, é tudo menos simples, porque tem uma data de preparações prévias, que faz com que seja muito rico. No meio disto, no outro dia levei, eu como disse há bocado, levei 3 pães agora no Natal,
E o bom é não ouvirmos ninguém a falar do pão. Ninguém fala do pão, que é bom, não é bom, mas o pão desaparece da mesa e quando nós damos por ela, eu estou sempre atento, não é? Ninguém falou do pão, ninguém disse nada do pão, mas o pão desapareceu é porque o pão estava bem e o que estava com o pão também estava bem. Eu acho que o pão tem um papel muito importante e negligenciado. Há pouco o Mário disse que o pão tem que ser simples e básico, mas eu acho que é muito difícil ser simples e básico e bem, sê-lo bem. Mas eu acho que é esse o segredo do papel do pão, tal como na bifana e no prego, em que o pão tem que ter arcabouço para aguentar os molhos, os sucos da carne, mas tem que ter uma parte crocante, tem que se aguentar algum tempo, etc. Só que se o pão tiver sabor, se o pão tiver muito impacto no paladar, também estraga todo o equilíbrio daquilo para o qual o pão foi feito, que é ser algo de sustento, não só da pessoa, mas também de toda a combinação Agora, da qual ele faz parte. agora eu pergunto-te, é possível alguém que trabalha durante a noite, 10 horas durante a noite, que tem a 4ª classe ou tem o 9º ano, alguém que é pago com o ordenado mínimo, que é tratado como um cão, num patrão que paga o menos possível e que trata o funcionário, o colaborador, o empregado como um cão e que lhe dá as condições de trabalho que lhe dá, é possível alguém estar preocupado com estas características específicas do pão para um determinado fim? Não é possível. Não é possível. Pensar o pão o mais simples possível, less is more, mas a simplicidade é de um trabalho atroz. E fazer um produto simples, de uma forma simples, com um resultado simples, é de uma dificuldade brutal. Quem é que o faz? Os gajos que trabalham durante a noite e que trabalham 10 horas por dia e que têm um dia de folga por semana? Não pode ser. E que trabalham a um ritmo desenfreado? Não pode ser. Quem é que pode ser? São os Jorges, são os Luíses, são os Mários que podem pensar um bocadinho no assunto e podem criar as condições para que isso possa acontecer. Pensar o pão dessa maneira, no último sítio onde eu estive, é preciso tirar 5.000, tem que ser 5.000. E não queremos saber se está muito cozido, pouco cozido, se vai mais queimado ou menos queimado, se vai mais leve ou menos leve. Ninguém quer saber. São 5.000, é demasiado duro a noite de trabalho para alguém estar a pensar se aquilo é para a bifana e se tem de ser absorvente, ligeiro e instaladiço por fora. Ninguém quer saber. Tem é que se criar as condições para que alguém possa querer saber, porque há muita gente que quer saber. Eu gostei dessa frase, é o pão dentro do útero. É isso mesmo. Eu olho e o que me fascina é isso, e por isso é isso que me move. Eu dei formação há muitos anos de padaria e pastelaria e entretanto convidámos uma senhora que trabalhava para a IPAC, uma engenheira química. E a engenheira química levou 3 massas-mãe. Isto já tem uns anos, eu sei lá, 8 anos, 10 anos, não sei bem. E convidei-a para dar uma aula sobre grãos, cereais, grãos, moagem, porque ela tinha trabalhado para a IPAC, e ela levou 3 ou 4 massas-mãe. E ela já era avançada na idade, é capaz de ter 80 anos agora, terá sido com 70 anos. E foi dar a aula e páginas tantas perdeu-se, porque estava a observar os frascos das massas-mãe que tinha trazido e estava completamente focada naquilo, tinha-nos perdido a nós e estava. E depois, quando acordou e teve consciência dela, disse: caralho, que coisa boa. E isto, ao fim destes anos todos, ainda me comove. E é lindo, é absolutamente lindo, que é o que nos chafa. Porque de outra maneira eu não era capaz de fazer os 6 meses com 5 dias de folga se isto não me comovesse. Estava fodido. Isto é o folhado da nata, é a Carolina, é a Carolina da Argentina e está a fazer a nata portuguesa, o pastel nata português, e é isto sim, está bem? É isto. Isto tem pinta por causa das voltas que nós damos ao pastel de nata. Eu no outro dia também tirei uma fotografia, fiquei apaixonado pela fotografia. E por isso, esta é a forma da nata, isto é a massa folhada da nata e é uma argentina, a Carolina, a fazer a nata em Coimbra. É fantástico. Melhor não podia ser. Atrás de ti, por isso, Carolina, Argentina,
pasteleira e padeira. E depois o Luís, argentino também. Este pessoal anda agora com esta coisa de passar, ultrapassar, conseguir calcorrear um oceano todo e 2 hemisférios e 2 continentes para vir trabalhar para Portugal, e nós precisamos, porque somos um país envelhecido, gente nova, gente com 30 anos, e o Luís vem fazer massas levadas folhadas, coisa que nós tentávamos fazer em Lisboa, mas nunca conseguimos fazer em Lisboa porque nunca houve condições e o pessoal não tem informação suficiente, e por isso é aquele que usa o laminador, que está atrás de ti, que trabalha, que pega no laminador, é como se fosse dele, nem é do patrão, é dele, porque é ele que o usa durante o dia todo, a madrugada toda, e que faz uns croissants que estão ali, e uns croissants com pinta. Não são nossos, mas têm pinta, porque os croissants são tão maus em todo lado que ter uma coisa que não é nossa, mas que seja bonzinho para tomar com um café ou com um galão, tem alguma pinta e é alguma sorte. Por isso é o Luís que é um apaixonado por isso, e por isso é que eu acho que o que nos chafa a nós desta área é gostarmos um bocadinho, porque se nós não gostássemos um bocadinho é mau o suficiente estarmos a trabalhar 8, 10 ou 12 horas por dia ou mais numa coisa que não nos comove de uma forma positiva. Nós chamamos salva-vidas. E isto é muito engraçado, porque salva vidas, de que maneira é que salva vidas? Salva a integridade do pão. Por isso, o objeto entrar no forno e não morre no forno, não é queimado no forno. 2, salva vidas porque estamos a fazer pão que mata a fome. 3, estamos a salvar o pão que é amassado por alguém que acordou cedo na madrugada ou entrou demasiado cedo no trabalho para que possamos ter pão de manhã e durante o dia. E por isso é salva-vidas de várias maneiras. É mais do que salvar só o objeto. Eu estou a mudar de lar porque tenho este lar cá em cima tenho o lar cá em cima mais quente, para que o pão consiga rebentar com mais facilidade, e tenho o lar em baixo menos quente, de forma a que ele possa cozer de uma forma mais regular. E por isso, geralmente, arranjo sempre maneira de ter um livre para poder jogar com o calor. Isso é uma manteiga especial? No, es una manteca para foliado. Esto va dentro de la masa para darle un poquito más de textura a la masa. Después, bueno, viene el manteca del foliado ya para el laminado. Qual é a sua função no meio disto tudo? No faço ideia. Estou-te a sentir um bocado perdido a esta hora da madrugada. Mas essa é a massa para o No, folhado? este es un fermento. Ah. Pero primero lo tuvimos que activar para que ya esté preparada la levadura para tirar el amasado y ahí ya dejar que se amase siempre lento, porque si se amasa muy rápido calienta mucho la masa. Entonces nosotros lo que queremos es trabajar una temperatura entre 24, lo máximo 25 grados de masa final, para dejar reposar unos 20 minutos después de laminar. Eu acho que já passou bué de tempo e ainda são 6 da manhã. Foda-se, esta vida de padeiro não é fácil. Bom dia de manhã, meus lindos, e acho que dá para perceber pela minha cara que é bem de manhã. Neste momento já são 6 da manhã, na verdade, mas levantei-me às 3 para vir conhecer os segredos da padaria com um dos melhores padeiros de Portugal, Mário Rolando, um dos mais famosos, tão famoso ou mais famoso
que a própria Brites de Almeida, conhecida por alguns como Padeira de Aljubarrota. E estamos neste momento na Baixa de Coimbra. Vai abrir uma padaria nova, ali do Luís, que está escondido. Está ali o Luís, está escondido. Está conido o Luís. Olha, como é que isto já tem nome? Fidalgo da Baixa. E estamos neste momento à porta do Fidalgo da Baixa, que é a nova padaria de Coimbra, que vem para revolucionar o mercado do pão e da pastelaria e por aí além. Portanto, sem mais demoras, vamos entrar, que está fresquinho cá fora, e vamos descobrir os segredos do pão. Também faz de sauna esse forno. Tem esse lado. Quando os dias são frios, isso é bom. Quando os dias são quentes, não se pode estar aqui. Os forneiros, durante o verão, sofrem. Há pessoal que muda 2 e 3 vezes de t-shirt por noite, que é danado, dependendo dos sítios. No inverno é uma maravilha, porque está um frio danado lá fora e o único sítio onde se está bem é à frente do forno. Isto é para esticar, ou massa folhada? Que le estoy dando los dobleces, que son... Generalmente se le da vuelta doble, vuelta simple, 2 dobles, 3 simple. Hay muchas formas de poder dar las vueltas al laminado. Mas isso é para fazer várias camadas? Sí, sí. Para que quede una lámina entre masa, manteca y así poder tener varias láminas que son lo que después hace el uma croissant. das camadas é manteiga. Sí, ok, sí, sí. Acá le estoy dando una vuelta doble. Bem, o escaldado é escaldar as farinhas com água a ferver. E conseguimos hidratar mais as massas dessa maneira, conseguindo mais conservação, o miolo mais úmido e mais sabor. Ainda fica. Vou deixar a secar para que fique estaladiço durante mais tempo, porque senão sai, é muito hidratado. Estes foram os primeiros que vão sair. Uma coisa que eu noto no ponto de fermentação natural, apesar de levar menos aditivos e conservantes, calculo eu, é que ele parece que aguenta muito mais tempo. Aí tem uma conservação danada. Tem uma conservação danada. À vontade, 4 ou 5 dias, não fresco, porque tudo envelhece na vida, mas 4 ou 5 dias. Um com centeio e um de centeio consegue estar disponível para ser comido durante 8 dias, 9, 10 dias. E isso é fantástico. O que não acontece com uma carcaça ou com uma bola que pode ficar. Olá, bom dia, bom dia. Pão já temos hoje. A padaria vai abrir com pão. Pequeno, do pão mini, fazer pão mini para restauração e para hotelaria. Porque o que nós temos em restauração agora é sempre pão cortado à fatia, e não há pão mini. E pão mini é um miminho. E eu tenho pena que não haja com 30 gramas e 40 gramas. E nós estamos a tentar fazer também, de forma a que possamos ter um miminho, não uma fationa de pão para nos servirmos, mas uma bijuteria, uma joia. E que não desencha também, que nos, na medida certa, e por isso que nos dê prazer, com o patê, com o azeite, com a manteiga, seja o que for, mas que seja uma coisa mini.
Para a restauração, com estas 30 gramas, o engenheiro Vítor Moreira é que tem uma data de trabalhos escritos sobre o pão para restauração e que tem de ser revisitado. Eu, por estar a ver aqui o pão a sair quente, existe uma máxima que eu não sei se é mito ou não, e queria confirmar, que dizem que todo o pão fresco é pão bom. Isso é verdade? Todo o pão é pão bom. Todo o pão é pão bom. Mesmo quem... todo o pão é pão bom. Porque se não fosse assim, quando vejo alguém, então nos tempos que correm mais, num caixote de lixo, no Porto ou em Lisboa, atrás de pão que não é fresco e é pão e é alimento, Deus do céu, o que é que nós podemos fazer? O que é que nós podemos dizer do pão acabado de sair do forno? O outro é bom, este não lhe fica atrás. Que pães é que temos hoje? Ora bem, iniciamos com 3 pães: pão da padeira, massa muito hidratada, pão do tipo do pão do Mafra, do pão da padeira, do pão saloio, massa muito hidratada, tipo pão galego. Depois temos um pão com 3 escaldados, tem umas sementes por fora a pedido de diversas famílias, mas tem 3 escaldados e foi escolhido precisamente por essa característica, ter um miolo muito úmido. Em terceiro lugar, temos um pão de mistura de centeio e trigo e farinha tipo 80 e farinha integral, tanto de centeio como de trigo. São as 3 versões com que nós abrimos a padaria. E temos mini da padeira, feito com a mesma massa muito hidratada do pão da padeira. Parece que estás a agarrar uma remessa de trufas brancas. Ora, eu não sei se tem noção, mas o Mário é bastante famoso no panorama nacional. Há quem diga até que é mais famoso que a própria Brites de Almeida, também conhecida como Padeira de Aljubarrota. E eu ficava-me pela Brites. Eu sou fã da Brites. A Brites é o espírito nacional, sem medo. Eu não sou nada, mas a Brites era, a Brites foi, a Brites é, e sem Brites não havia cá Portugalidade com honra e com glória. É pela Brites, qual Mários, quais Manés, é só Brites. Ainda para mais padeira. Esse croissant está bonito. Ele ainda é mais ou menos igual ao que tinham no Notes ou está diferente? No, es más diferente porque tiene otra materia prima. Okay. La materia prima es mucho mejor. Una materia prima de primera calidad. Y al trabajar con harina de fuerza, con buena manteca, con que tenga buena plasticidad, sale un producto que está reflejado ahí. Os melhores croissants de Coimbra, portanto. Apuntamos a eso. Vocês vão rechear? Esto va a rechear, sí. Va a rechear con una crema de limón. Crema de limão? Crema de limón con merengue italiano, una crema pastelera y una parecida a una mousse de chocolate. Brevemente tem que ter um pistache. Y sí, eso va a venir cuando queda mucho mejor con los croissants bicolor, que también eso aquí en Portugal no vi todavía. Olha, Luís, eu vou dar já aqui o meu input milionário e isto tem que aparecer no vídeo. Eu daqui a... dou-te um mês, quando eu cá vier provar os croissants, tens de ter croissant com panado. Com panado? Croissant com panado? Só, confia em mim, croissant com panado vai ser a nova. Não é novo, isto já não é novo, isto já se faz há muito tempo. Mas croissant com panado vai ser a cena.
Eu nem sou muito de croissants, mas este croissant está com um aspecto pornográfico. É com panada. Porque abrimos em soft opening e bateu o Natal. E estes 3 dias tínhamos uma massa que ficou para trás e um creme que ficou para trás. E por isso o que pegámos nesses para ver se os aproveitávamos e não aproveitávamos, mas a receita já está fechada. Portanto, vai haver pastel de nata. Vai haver pastel de nata. Hoje já vai haver pastel de nata, lá para o meio-dia, e vai passar a haver pastel de nata. Não havia volta a dar em relação a isso. E quais é que são as diferenças principais deste pastel de nata? Está a dizer que é ao meio-dia? Não, ao meio-dia porque estamos a abrir, ainda não organizamos o trabalho de maneira a que logo às 7 horas ou às 8 horas, quando abrimos, o tenhamos. Mas brevemente vamos tê-lo. E isto quer dizer, isso é o alarme para dizer, foram formas de pastel de nata. É o Luís. É o alarme para dizer que sim, a partir de agora, a partir das 7h30, são 7h30 agora, tem que haver. Foi o Luís a dizer-me, põe-te a jeito, põe. Pronto, e a partir de agora vai. Nós estamos a fazer um pastel de nata que não tão alto como é costume aqui para o norte, não tem sentido ser uma coisa boa, na medida certa, com a massa folhada estaladiça e com um creme pouco adocicado, com menos açúcar e sem canelas e limões e vanilina, ao natural. E por isso o que nós já vendemos a semana passada já foi bem recebido, é essa a receita fechada. Falámos do pão da mielhada como um dos objetivos, pastel de nata outro objetivo, agora o Mário está a falar do croissant do Porto, outro objetivo. Quais é que são os objetivos que tem em termos de padaria, pastelaria aqui? Eu por hora é isso, o pão ser um pão de qualidade, com as pessoas, como já aconteceu aqui, a dizerem este pão sabe a pão, é o maior elogio que nos podem fazer, pão grande, pão pequeno, o pão da mielhada, o croissant do Porto e o pastel de nata. E chega-me, e depois entretanto isto isto é um bebê, não é? Acabado de nascer, tem tempo para crescer, tem tempo para juntar ao portfólio, ao conjunto da oferta, mais oferta, melhor oferta. Por isso eu começo isto, eu ajudo a começar isto e depois entretanto quem continuar com certeza que vai adicionar mais valias. E por isso eu espero que cresça e cresça bem. Há aqui uma coisa importante, que é casar o queijo com o pão, que noutros tempos alguém já tentou também em Lisboa, mas o melhor casamento não pode, por um lado a moeda dizer o pão não acaba porque há coisas para meter no pão e há o queijo. E esta fermentação com uma massa mãe não é só fermentação alcoólica, é a fermentação láctica, casam os dois. Vender bom queijo com bom pão, só falta o vinho e eu acho que vamos ter aí vinho também. E também se não estivermos aqui, temos na garrafeira à frente, fica tudo em comunidade. É isso mesmo, fiquei tudo em comunidade. E depois falta é fazer, que eu acho isso com pinta, o croissant com panado, que venha, porque nós temos pão ralado, porque às vezes sobra pão e fazemos pão ralado, o nosso chefe de cozinha ali, o nosso cozinheiro faz um panado danado, é um duplo panado, fica, usando as tuas palavras, crocante, mas fica espesso, fica uma coisa boa. Com croissant, eu acho que é uma grande ideia. É preciso convencer ali o Santo Luís, o Luís Martins. Mas eu acho que consegues convencer, se fores provocador. Tres escaldados. Claro. Y nada, también es un poco del conocimiento del panadero, ¿no? Mario me dio la receta,
y yo tuve que agregarle un poco más de agua, solamente no es tirarle 600, 700 gramos de agua por kilo, es ir viendo a medida que, como dice Mario, siempre de acá y lo que sienta acá, es eso solo. Portanto, isso é um pão novo, vocês ainda não têm este pão. Temos, como vês já temos. Olha, mas não tem para venda ainda. Temos para venda. Às Agora? 8 da manhã quando abrimos as portas. Ah, que engraçado. Isso é o pão zero desperdício. Exatamente. Que é aquilo que tu ias meter para o lixo, tu não meteste. Nunca. Meteste nesse pão. Eu tenho passado e não tenho futuro. Mas estes senhores aqui, e este senhor com o coração e com a cabeça que tem, só tem futuro. Só pode fazer bom pão. Já é a segunda receita que faz aqui e tem coração suficiente e tem teoria e conhecimento técnico suficiente para fazer um super pão. Por isso é o meu chefe. Luigi, eu. E mais, e tu vais ser o pai do croissant folhado com panado. Isso é muito estranho. Olha, ficou ao Luís. Mario, el nombre. Não, tu? Y ponerle fidalgo de última el pan de acá. Porque yo le puse mix, pero no Tem sé. pinta de ser este o escaldado, pão escaldado. E o outro estava aí, é de sementes. Mas este é que é o escaldado. Este Ouça. tem 3 escaldados. Se não quiseres meter escaldado nos dois, metes tonado, que o pessoal pensa que é cabrito. Porque o estonado também é escaldar-lhe a pele. Mário, uma questão muito básica e importante ao mesmo tempo. Afinal, o que é fermentação natural? A minha mulher é microbióloga, é zimóloga, trabalha com leveduras e acha-nos a nós, padeiros armados ao pingarelho, a falar em massa mãe, massa madre, sourdough, acham-nos uns tontos, em Levan, uns tontos. E porquê? Nós falamos em cerveja artesanal e nenhuma das cervejas artesanais tem uma massa mãe. Não era possível estragar uma quantidade brutal de mosto de cerveja com uma massa mãe. E por isso, é cerveja artesanal e é feito com levedura, com levedura selecionada pela indústria e não deixa de ser cerveja artesanal e não deixa de ser boa. Isso para dizer o quê? Que toda a fermentação é natural. É uma tolice falar em fermentação natural. Ela é toda natural. A fermentação é um processo levado a cabo por bactérias na láctica e por leveduras na alcoólica, que é natural. O que nós queremos dizer para o público, o que nós queremos pensar é que a nossa fermentação no nosso pão, na massa do nosso pão, é feita com uma massa mãe, com leveduras e com bactérias não selecionadas pela indústria, mas selecionadas por nós. A fermentação é o que ela é e é universal. Agora, com esta diferença, não é com estirpes selecionadas pela indústria, mas é selecionadas por nós. Por isso não é fermentação natural, é fermentação longa, isso sim, com a nossa massa mãe. Sim, isso também. Por isso eu tenho dito, e a minha mulher chama-nos uns tolos, a nós, os homens das massas mães. Podemos muito bem fazer um pão com levedura, com uma fermentação, olha, como o pão alentejano, com isco e com um pedaço de levedura, com uma parte de levedura, faz um pão do outro mundo, se o processo for correto, se a fermentação tiver o tempo necessário para nos dar os aromas, os cheiros e os sabores todos que a fermentação nos dá. Caramba, e por isso não é preciso ser especial de corrida, é preciso fazer o processo bem e respeitar o processo. Eu tenho dito isso e não digo mais nada hoje, não é? Como é que está o pastel de nata que vai levar para nada? Está tímido? Esto es consecuencia de un buen laminado. Un buen descanso de la masa, buena temperatura de la masa con la manteca, porque si no se craquela todo y no termina de ser un buen laminado. Como yo puedo agarrar cualquiera de estos, son 85 gramos, puedo agarrar cualquiera de este, que pesa entre 85 y 86 gramos, es lo que tiene que pesar un croissant. Si está todo bien laminado,
E se vai? Já foi. Ahí está el resultado final. É broma. Perfeito entre o pão e o queijo. Agora tens que mostrar o que é que tu tens aí de queijo. Que é mozzarella do Lidl, o que é isso? Chama-se suave. Temos aqui o pecorino com trufa. Nós vendemos todos os queijos ao quilo. Tirando todos não, tirando 2 ou 3 que são mais pequenos, vendemos à unidade. Temos o boda de cabra da Lamuse holandês. Temos o cheddar inglês. Vamos variando de leite de vaca. De momento, todos os nossos queijos são estrangeiros. Não há nada em Coimbra que tenha uma seleção de queijos estrangeiros. Ou seja, Então queijo temos Itália, Sardinha, o Lamuse Holanda, Inglaterra, Morbier França. Portanto, tens uma seleção de queijos estrangeiros para os pães Exatamente, portugueses todos do mar. produtores pequenos e que nós achamos que vão bem com o nosso pão e com bastante qualidade, obviamente. Vamos tendo como especiais alguns queijos portugueses. De momento não temos nada português na nossa lista, Só o pão. só pão. Temos França, Inglaterra, Holanda, Espanha e temos queijo fresco português, da terra de Sicó. E porquê é que escolheste este queijo e não outros queijos quaisquer? Nós fizemos algumas provas até chegar à nossa escolha e queríamos ter uma seleção que não houvesse ou de produtores pequenos com grande qualidade e então estes foram os melhores que achámos e que se identificavam mais connosco. Mais uma vez, pequenos produtores, boa qualidade, Comté. Romani França. Conté? Não é Romani Conté, mas acompanhava bem com o Romani Conté. Isto é vaca curado, com bastante cura, como podem ver, e basicamente é a seleção que temos. Temos um queijo de cabra que é vendido à unidade da Normandia e temos aqui um queijo muito feio, mas muito saboroso. Esse E é aqui França também.
Se tu tirares a madeira do espaço de produção, tu ficas nu. Não tens altar nenhum, não tens nada que aqueça, não tens uma fonte que emana. E é a madeira. E trabalhar a massa mãe na madeira e tender na madeira é um privilégio que os espanhóis têm e que nós não temos. Tem que ser tudo inox, tudo cheio de... Ok. Ora bem, esta é a nossa massa-mãe. Nós temos duas massas-mãe. Temos uma massa-mãe de centeio e temos uma massa-mãe de trigo. A nossa massa-mãe de trigo é com farinha 80 e a nossa massa-mãe de centeio é com farinha integral de centeio. E são refrescadas todos os dias antes de nós chegarmos, aliás, antes de nós chegarmos, quando nós chegamos, antes de nós começarmos a trabalhar, e usamos a massa-mãe para as diversas confecções. E, entretanto, quando saímos, voltamos a refrescar. Quando saímos, alguém fica encarregue de a pôr no frio para que tenhamos quando às 4 horas chegamos. Isto é o cerne da questão. O nosso pão é um pão especial de corrida porque é como todos os pães especiais de corrida. Não há o melhor padeiro, não há o melhor pão, não há a melhor massa-mãe, todas elas são únicas, todos eles são únicos. E por isso o nosso reside aqui nisto, reside no processo e reside na nossa massa-mãe. Todo o pão leva entre 20% a 40% de massa-mãe. E é assim que nos revemos. Uns levam massa-mãe de trigo e outros massa-mãe de centeio, separadamente, e outros levam as duas ao mesmo tempo, dependendo do pão que nós queremos fazer. Isto é o cerne da questão. Este é o nosso busilis, o nosso pão. Feito com cuidado, não tem pretensão nenhuma que não seja feito, o ser feito com cuidado. Farinha, sal, água, massa-mãe, em alguns casos massa-mãe e uma porcentagem muito pequena de levedura que não chega a 0,5%, dependendo dos casos, dependendo do produto, e com tempo de fermentação suficiente. O nosso pão alentejano, que é um super pão com isco, que é um super pão com massa-mãe, tem 3 a 4 horas de fermentação e chega, é bem. Nós fazemos é de um dia para o outro, de umas 16 horas, às vezes 20 horas, dependendo do tipo de pão. Por isso nós estamos bem, fazemos um pão que respeitamos o processo, respeitamos a matéria-prima, isso é um blá blá blá, um clichê, é quase um clichê, um clister, que é dizermos isso até mais não, mas o nosso processo respeita-nos a nós respeitamos-nos enquanto padeiros e respeitamos o pão enquanto produto. Nós levamos o nosso pão para casa, nós compramos o nosso pão também. E por isso pão, queijo e cerveja, pão, queijo e vinho. E nós somos felizes se estivermos bem acompanhados. Mas massa-mãe é basicamente só água e farinha e ela depois... Água e farinha e tem. Tudo o que é farinha está contaminado. Tudo o que são espaços estão contaminados. E por isso tem aqui alguma coisa que ver com o terroir. As estirpes de bactérias e de leveduras de cada espaço no nosso país, de cada espaço neste planeta, são diferentes, não são as mesmas. Cada uma se adapta às condições que tem. É esta, com certeza, que não é igual a qualquer outra que está aí. E por isso não há nenhuma que seja melhor, são todas diferentes e a nossa está aqui. Farinha e água, bactérias selvagens e leveduras selvagens, mais nada. E viva, está sempre viva. Está sempre a ser refrescada, todos os dias. Isso Toma banho todos os dias. É preciso ir, além de refrescar, é preciso mais algum cuidado com ela? Não, podíamos usar uma sólida e uma líquida, ou só uma sólida ou só uma líquida. E eu uso sempre uma líquida. Se eu quiser fazer um pão com outras características, eu sei buscar uma sólida também. Não é o caso, tenho feito tudo com líquida. Num pão de centeio eu uso uma sólida, mas é só no pão de centeio. Não temos aqui um sítio para... Nós não os pincelamos, sprayamos e... tem que ser abaixo, de outra maneira não... Eu sou o Luís Martins e estamos na Padaria Fidalgo, na Baixa de Coimbra, na rua Simões de Castro.
Nós estamos a criar este projeto, ainda estamos em soft opening, criámos este projeto porque notámos que faltava o bom pão em Coimbra, tivemos alguma dificuldade para arranjar pão para outro restaurante, que é o Notes Bar and Kitchen, e começámos a fazer o nosso próprio pão. E reparámos que as pessoas, quando provavam o nosso pão, tinham aquele instinto de perguntar onde é que é o pão, onde é que fazem o pão, quem é o padeiro, e vimos que havia uma procura muito grande, podemos levar para casa, podemos comprar, começámos a ter algumas encomendas, a vender para a restauração, temos 2 ou 3 restaurantes de momento, é quem vendemos em Coimbra, e decidimos avançar com a Padaria Fidalgo. Na Padaria Fidalgo pode encontrar pão feito com farinhas moídas a modo de pedra, com métodos tradicionais. Tentamos ser o mais genuínos e ir buscar como o pão da mielhada, como o pão da padeira, como as bicas, os bijus. Tentamos ir buscar algumas coisas que fomos perdendo da memória, mas são bem portuguesas. Tentamos fugir um bocadinho do que os outros fazem, mas tentar com que os outros nos copiem ou tentem ver o que nós fazemos. Temos os croissants de massa folhada, de laminados, feitos por nós, só com manteiga. Temos o pastel de nata só com manteiga, não utilizamos margarinas, não é isso que nós queremos qualidade. E, no entanto, no decorrer de iniciar o projeto, comecei a falar com o Mário Rolando e começámos a desenhar o que a Padaria Fidalgo é e o que nós queríamos para o futuro, e iniciámos assim o projeto, basicamente, assim, do modo geral é isto. Quais é que são os objetivos para o Fidalgo? Os objetivos é levar pão verdadeiro, feito de modo artesanal, para a cidade, para as ruas da cidade. A razão de Coimbra, eu saí de Coimbra cedo, nasci em Coimbra, mas saí de Coimbra cedo, fui para Londres, onde vivi uma grande parte da minha vida. Quando regressei a Coimbra, notei que havia muito pouca coisa e o que havia não tinha a qualidade, ou não tinha o que muita gente já procurava na altura. Quando abri o Notes tive uma grande surpresa, que estávamos um bocadinho a fazer coisas diferentes do que se fazia em Coimbra, e começámos a trabalhar bem, em modo geral, e reparei que as pessoas queriam mais e que tinham que sair fora de Coimbra para o ter. Então daí Coimbra. Uma das coisas que nós, no decorrer do projeto, achámos que era uma vantagem também em termos de ter o nosso pão e ser genuínos disso, foi fazermos uma boa seleção de queijos. Temos representados Inglaterra, Espanha, Itália, França e Holanda, de momento, e onde pode vir buscar o pão e levar um queijo de um pequeno produtor de fora, com grande qualidade, e ter uma experiência diferente do que pode ter em Coimbra também, que não conheço nenhuma loja de queijo com queijos internacionais e desta qualidade. Se nos quiserem visitar, temos abertos de segunda a sábado, das 8 às 18, e são todos bem-vindos. Sou o Luís Martins, nasci em Coimbra, saí de Coimbra para trabalhar em Londres. Quando regressei, abri o Notes Bar and Kitchen, um restaurante aqui na Baixa de Coimbra, e a ideia de abrir a Padaria Fidalgo surgiu no Notes. Nós tivemos já uma dificuldade em arranjar bom pão, começámos a produzir o nosso pão e vimos que as pessoas, quando provavam o pão, perguntavam quem era o padeiro, onde é que era feito, e se podiam comprar para levar para casa. Aí começou a surgir a ideia e estamos aqui na Padaria Fidalgo, estamos em soft opening, estamos já há uma semana sensivelmente abertos, e estamos a produzir pão e alguma pastelaria, mas portuguesa, tentando fazer o que nós gostamos e o que é nosso, o que é genuíno nosso, não imitando os outros, mas tentando que os outros venham ver o que é que nós estamos a fazer. Daí já há alguns anos que segui ao Mário, e pronto, e começámos a falar e ele está aqui para nos ajudar. E eu nasci no Porto, mandei a calcorrear meio mundo também,
e cruzamos já com o Luís Martins há algum tempo, andamos a namorar há algum tempo, mas eu estava a ouvir a conversa e estava a pensar que a restauração precisa de parar um bocadinho e pensar, porque o pão está lá sempre, desde o início da refeição até a parte final da refeição, e perceberam que não há bom pão no mercado. E de facto, como ponto de partida para abrir uma padaria, foi fantástico saber que na restauração era preciso ter pão em condições, arranjar um cozinheiro que fosse padeiro ou um padeiro que fosse cozinheiro e conseguirem ser um ponto de partida. E por isso, o meu nome é Mário Rolando, ando nisto do pão há algum tempo a mais se calhar, com muito passado, mas com muito pouco futuro, mas resolvi passar em Coimbra, onde já estudei, fiz aqui Direito em Coimbra há 3 décadas atrás, e por isso voltei de passagem só para dar um cumprimento ao Luís Martins e apoiá-lo na abertura, soft opening, porque foi tudo a correr supersónico, mas o homem das ideias, o homem dos conceitos é o Luís Martins e o homem empreendedor é o Luís Martins. Não haveria nada disto aqui, não haveria fidalgos nenhuns em Coimbra se não fosse o Luís Martins. Por isso o meu bem-aja, eu espero que eu venho e vou, espero que isto fique cá há muitos anos e que fique bem enraizado na comunidade Coimbra. Mário, acha que o Fidalgo está a trazer uma proposta diferente, não só para Coimbra, mas também algo a nível nacional que é importante? Nem é preciso usar muitas palavras, que foi aquilo que o Luís Martins disse, que é ser genuíno, ser nacional, não copiar ninguém. Nós queremos alumiar, nós queremos dar luz, nós não queremos copiar ninguém. Agora, queremos manter, abrindo uma padaria, nos dias que correm, é aqui em Portugal, na Europa, em todo o mundo, é um bocado copiar toda a gente. Nós não queremos copiar ninguém, nós queremos fazer produto português, que seja reconhecido pelo cliente do outro lado e que perceba que nós somos originais, não somos genuínos e não somos transparentes. E isso falta nas novas padarias que têm sido abertas a norte a sul do país, do norte a sul do país. E por isso, um bem-aja ao Luís Martins, que vai fazer o quê? Vai dizer, cuidado, nós temos pão português, nós temos pão especificamente português e eu não preciso de copiar nenhuma baguete, nenhuma focaccia, porque não é isso que nós queremos. Nós queremos que a nossa identidade não se perca. E se não o fizermos agora, não são as gerações que venham depois de nós que terão alguma memória, porque não têm. E é isso. Ficamos na Baixa de Coimbra, na rua Simões de Castro, e espero aí uma visita vossa. E eu sei que isto vai ser como o vinho do Porto. Vai começar como todos nós começamos, a tropeçar num soft opening para acertar agulhas, e tenho a certeza absoluta que a cabeça e o coração do Luís vão pôr isto nos eixos o mais depressa possível e o melhor possível para servir a comunidade coimbrã no pão e nos bolos. E não é preciso muito, é preciso pouco, mas bom. E nos queijos? E nos vinhos também, e acho que cervejas artesanais também. Temos cerveja artesanal também. Só alimentos fermentados, a minha mulher ia ficar contente. Falta a kombucha. Haverá. Em tom de despedida, quero deixar algumas palavras para os nossos videoespectadores. Eu quero que o povo seja feliz. Eu quero que o mundo seja feliz. Eu quero que as pessoas sejam felizes. Eu quero que as pessoas gozem a vida, porque a vida é curta. Carpe diem. Se o Oscar Niemeyer, de Brasília, o arquiteto de Brasília, com 104 anos, numa entrevista um mês antes de morrer, diz que a vida é um sopro, sejam felizes, façam aquilo que gostam. Eu gosto de fazer pão e sinto-me feliz a fazer pão, posso fazer pão durante muitas horas. Sejam felizes, façam os outros felizes, ofereçam alguma coisa aos outros, seja o que for, um sorriso, um bom dia, um pão. Um abraço e fiquem bem.